Olá pessoal, boa tarde, espero que todos estejam bem. Eu venho vou tentar esclarecer todos os pontos do novo texto da nova fase do Pronamp, tá? A gente tem recebido aqui por dia inúmeros questionamentos, então eu resolvi, trazer todos os principais pontos para que o pessoal fique mais familiarizado em relação a essa nova fase do programa de incentivo às empresas. Bom, o governo liberou mais 5 bilhões, tá? Isso desde a primeira fase já foram 37 bilhões, isso liberados em pequenas porções, foram 12 bilhões, depois foram 15 bilhões e essas são 5 bilhões. A qual os bancos estão tendo a perspectiva de início dessa operacionalização no início de julho, ou seja, semana que vem, né? Por isso de tantas dúvidas e tantos questionamentos. Porém, o que o pessoal o que o pessoal encontrou desde a primeira fase foi uma dificuldade na liberação. Essa dificuldade não deve ser encontrada a partir de então. Por quê? Primeiro ponto, esse programa está se tornando permanente, tá? Segundo ponto, e aí em prejuízo ao beneficiário, né, da linha de crédito, as taxas subiram, ainda são convenientes em vista do nosso contexto financeiro e econômico, porém elas subiram em relação a primeira regulamentação ou a regulamentação das primeiras fases, tá? Já vamos falar sobre essas taxas. E segundo, ou terceiro, sei lá, os bancos vão liberar com uma maior facilidade, uma maior viabilidade, porque o próprio governo federal ele fez um fundo garantidor dos bancos, ou seja, o banco está injetando, está emprestando o seu próprio dinheiro. Porém, o governo federal está dizendo, olha, nós temos um fundo aqui, ocorreu inadimplência, você corre aqui e o fundo te restitui. Então, logo os bancos estão mais seguros para essa liberação, né? Outro detalhe, as cooperativas de crédito e os bancos digitais, que eu recebi uma pergunta dessa hoje, também tem essa prerrogativa de liberação desse programa. Tá? Quem pegou esse crédito no ano passado pode pegar novamente? Sim, pode pegar novamente. Ponderando que os bancos eles devem seguir uma regulamentação positivada na MP, porém eles têm autonomia de determinados procedimentos, liberações, análise, etc. Tá? E uma dessas prerrogativas é que, por exemplo, eu peguei 30% do meu faturamento de 2019 na primeira fase. Ok. Agora o banco vai me liberar a mesma coisa? Pode ser que não. Pode ser que o banco analise o seu score ou por exemplo, a Caixa Econômica Federal dizem que ela está estabelecendo um limite para que ela possa liberar para mais pessoas. Ela está estabelecendo um limite de liberação. Assim como os outros bancos também podem ter estabelecer as suas diretrizes e os seus requisitos para liberar ou não esse crédito, tá? Os requisitos quanto à característica da empresa continuam os mesmos, seja MEI, microempresa ou EPP, empresa de pequeno porte, até 4,8 milhões de faturamento, tá? Estando dentro dessas prerrogativas, você tem direito a essa linha de crédito. Qual a diferença da taxa de juros? As primeiras fases, a regulamentação trazia 1,25 mais Selic, e isso dava em torno de 3, quase 4, né? Que é sonho, perto do que nós estamos acostumados. A regulamentação hoje está trazendo 6% ao ano, que ainda é baixo, mais Selic. A Selic está em torno de 3,5%, ou seja, vai dar isso em torno de 9,5%, tá? Ao ano, ainda é conveniente. Importante, os bancos não podem
exigir ou impor uma taxa de juros maior do que essa, tá? Isso é texto de lei. Quanto aos documentos necessários, o pessoal tem pedido diariamente aquela carta que a Receita Federal transmitia para o domicílio tributário da empresa, para que ela seja parâmetro para definir o faturamento bruto do exercício anterior e, a partir desse faturamento bruto, pegar 30%, que era o parâmetro de liberação, certo? Por exemplo, você faturou 10 milhões, você vai pegar 30% desses 10 milhões, é o que o banco vai te liberar, tá? Pelo menos nas primeiras fases do Pronamp era assim, tá? A prerrogativa dos 30% sobre o faturamento ainda continua, tá? Essa exigência ainda continua, é no máximo 30%, o banco pode liberar menos, tá? O que eu estava falando mesmo? Da carta do domicílio tributário. Todas as empresas que nós averiguamos até agora, só existia a carta de 2020, das primeiras fases, apontando para o faturamento de 2019, que era o parâmetro, tá? As novas cartas de 2021, onde estão? Não sabemos, tá? A Receita Federal ainda não liberou. Se os bancos vão liberar sem essas cartas, também ninguém sabe, tá? A gente está monitorando porque as requisições são inúmeras diariamente, porém ainda não houveram essas liberações, tá? Em relação ao que os bancos exigem habitualmente, o que é? É um cadastro atualizado, tá? Você tem um cadastro atualizado, você tem uma carta de faturamento atualizada, enfim, um DEFIS que normalmente pedem, onde consta os números do exercício e do faturamento das competências, é o suficiente, tá? Pode aparecer algum banco pedindo alguma outra coisa? Pode, como eu disse, é a liberalidade deles, mesmo porque a análise do score, a análise do risco também deles, tá? O texto de lei não impõe nada. Os faturamentos que servem de base para a liberação dos valores, ele pode ser tanto de 2019 como de 2020, tá? Que isso fique claro para que se amanhã ou depois algum gerente falar alguma bobagem, vocês possam dizer, olha, é o de 19 e 20, o que for mais favorável a mim, tá? Bom, a análise e liberação dos bancos, já falei, né? Eu estou aqui acompanhando na minha colinha para ver se eu falo tudo. As análises também. Quanto à carência, importantíssimo, quanto à carência, o empresário terá uma carência de 12 meses, tá? Para começo dos pagamentos. E após esses 12 meses, até 48 parcelas, tá? 2 pontos importantíssimos, 2 exigências. A primeira exigência, após o pagamento da última parcela, um exemplo, você terminou de pagar o Pronamp em janeiro de 2030, em janeiro, certo? Terminou de pagar a última parcela. Fevereiro e março, os 2 meses subsequentes, você não pode dispensar funcionário algum, tá? Não pode haver dispensa dos colaboradores, tá? De novo, última parcela em janeiro de 2025, fevereiro e março não pode haver dispensa de colaboradores, tá? Outra exigência, os bancos têm a prerrogativa de solicitação de garantia de 100% do valor. Por exemplo, foi aprovado 100 mil de liberação na linha de crédito, você tem que dar um apontamento de 100% da garantia, tá? 100% da garantia, de 100% do valor, perdão, certo? E quanto ao procedimento? Cada banco age de uma forma, cada banco tem um formulário próprio, sempre no sistema, direto no sistema dos bancos. Existem até bancos que pedem esse tipo de
trâmite pessoalmente, ou seja, o pessoal está levando documentos físicos e solicitações mediante formulários físicos junto ao gerente, tá? É exceção, a maioria pela plataforma do banco, mas existem casos dessa forma, tá bom? Permanecemos à disposição, qualquer coisa é só entrar em contato. Um abraço.